Olá, pessoal. Nossas saudações cordiais. Aqui é Patrícia Lins. O áudio original da gravação dessa palestra ficou um tanto quanto difícil de discernir as palavras. E aí eu resolvi regravar a palestra com um áudio um pouco melhor, mas vocês vão perceber talvez uma diferença de encadeamento do movimento do vídeo com o áudio, porque eu utilizei a seguinte estratégia: eu estou ouvindo o áudio original e gravando ao mesmo tempo no microfone. Então vai ficar uma coisa mais pausada, mas acredito que como a nossa finalidade é transmitir a mensagem do evangelho, será de alguma sorte útil, embora não ideal. Então, vamos à palestra. Meus amigos, muito boa tarde a todos. Para mim é uma grata satisfação estar aqui nesta casa por primeira vez presencialmente. Gostaria apenas de perguntar se aqueles que estão localizados na parte de trás da sala me ouvem direitinho. Como disse, estou aqui presencialmente por primeira vez. Me sinto muito honrada pelo merecido convite. Já tive a oportunidade de participar pela modalidade presencial e fiquei impressionada pela dimensão da casa, não só de ponto de vista físico, mas estrutural, espiritual, porque passei pelas salas onde são feitos os trabalhos e evidentemente não é só o espaço físico, mas também a quantidade de trabalhadores, evidentemente, encarnados e desencarnados que aqui ajudam, envolvidos nesses trabalhos e que ajudam a todos que aqui chegam. Ações de caridade material, de caridade moral, de desenvolvimento mediúnico, de assistência espiritual àqueles que precisam. Então, que Deus abençoe os seus trabalhadores, dê vida longa aos trabalhadores e frequentadores deste santo lugar, a quem eu agradeço a presença e que hoje nós possamos reflexionar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, especificamente numa parábola muito especial, que é a parábola da semente. E é importante a gente colocar que o Cristo sempre falou por parábolas, e essas parábolas são analogias interessantes para que ele mostrasse o transcendente, o divino, para um povo simples. Jesus costumava se falar por parábolas, porque isso atinge a diferentes públicos com diferentes estágios de consciência. Porque de outra forma, como ele, enquanto Espírito puro, Filho unigênito de Deus, poderia nos dar a conhecer aspectos transcendentes e imateriais, como o reino dos céus? Só para citar um exemplo. Então, por exemplo, quando Jesus quer falar-nos da felicidade do Espírito puro, de viver Deus, sentir Deus e refletir Deus, ele nos canta no Sermão da Montanha as bem-aventuranças. Quando ele fala, por exemplo, felizes os que choram, porque estes serão consolados. Felizes os humildes, os pobres pelo espírito. Então, em várias passagens muito simples, ele vai falar sobre essa interpretação do reino divino acessível a todos nós. E o nosso irmão aqui no início leu uma passagem sobre Vinde a minhas criancinhas, que está íncita em o Evangelho segundo o Espiritismo,
quando ele vai dizer que o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. E quanta sabedoria não há nessas parábolas, nessa passagem, né, nessa parábola, porque todos nós, em algum grau, nós temos ainda uma infância dentro de nós. Tanto do ponto de vista material, como a nossa criança interior, mas sobretudo a infância no sentido de ingenuidade, de primícias, dos primeiros passos e até de ignorância em muitas coisas, como uma certa inocência de diversos saberes que não dispomos ainda de maturidade, de amadurecimento, de complexidade. E Jesus nos coloca de forma desconstruída, ele abre os reinos dos céus para que qualquer que seja espírito imortal, independente das suas possibilidades, do seu patamar evolutivo, da sua inteligência, do seu progresso intelectual, do seu progresso moral, possa entender o que puder dessa mensagem. Independente das habilidades e competências que já disponha nessa vida, todos estamos sendo convocados para a construção desse reino divino, que na verdade é invisível aos olhos, imanente, ocorre interior dentro de cada um de nós. Todos nós estamos sendo, então, convidados, convocados para a construção desse reino divino no nosso interior, nos nossos corações. E entre os seus apóstolos, ele faz essa primeira convocação em que ele estende para esses cristãos que vieram depois. Justamente para que nós todos pudéssemos ser convidados e nos sentir identificados com aqueles que foram escolhidos primeiro, pela sua singeleza, pela sua singularidade, pela capacidade de se entregarem a uma mensagem que era tão pouco palpável, mas profundamente transformadora. Tanto que o próprio termo cristãos, né, aquela época, a Casa do Caminho era conhecida, ela era construída por esses apóstolos que começaram esses trabalhos, que foi uma das primeiras atividades de benemerência social de que nós temos notícia, e crianças também ocorriam ali, não apenas crianças do ponto de vista da idade, mas também pessoas vindas, né, de outras crenças, como judeus, que por conta da bênção da dor a partir da enfermidade, muitos que ficaram leprosos acorriam à casa do caminho, ou ainda romanos que se converteram à mensagem do Cristo. Então, Jesus sabia que essas crianças, digamos assim, ou seja, recém-iniciadas na sua mensagem do Evangelho, chegariam de todos os lugares. E por isso, em Atos dos Apóstolos, Lucas, que escreve esse bonito livro, em uma das reuniões do cristianismo primitivo, vai dizer: é mais justo não que sejamos chamados caminheiros, porque há caminhos há vários que levam para destinos bons e outros maus. É mais justo que sejamos chamados cristãos, por, por isso indicar a filosofia moral que nós abraçamos, por isso indicar o fato de nós carregarmos essas sementes de esperança nas nossas vidas, nos nossos pensamentos, nos nossos atos e também no nosso comportamento. Isso aponta também para o nosso compromisso moral perante a vida e para uns com os outros. Então, naquela época, na Casa do Caminho, frequentavam não apenas os que tinham conhecimento direto do Evangelho de Jesus, mas muito outros que chegavam de vários lugares. Então, Lucas fala sobre esse nome dos cristãos justamente para marcar.
essa diferença e apontar para a filosofia que abraçamos. E ali estavam reunidos pessoas muito diferentes, velhinhos, senhoras, crianças, muitos que não haviam recebido o evangelho há muito tempo, desde que nasceram, mas que foram acolhidos pelas portas da dificuldade naquele antro de amor. Muitos presenteados com a bênção da enfermidade, uma bênção dolorosa, mas professora, muito arguta, muito preciosa para a vida de todos nós. Romanos convertidos também que viviam ali nas cidades. Então Jesus está dizendo, quando diz: "Vinde a minhas criancinhas", todos estes são bem-vindos, independente da fé que professem, independente da sua origem, da sua casta social, mesmo que não creiam em mim. É interessante porque Deus não faz exigências, os ateus são amados por Deus, os cristãos são amados por Deus, assim como os judeus, basta que nós possamos cumprir o mandamento maior, o mandamento de amor, independente da casa em que a gente frequente, da fé que a gente expose, mas importa muito mais os nossos atos. E Jesus nos mostra isso. Então, Jesus que gostava de simbologias, que gostava de comparações, de metáforas, porque para aproximar o seu discurso de espírito puro, de pleno conhecimento, um conhecimento muitas vezes maior. Pense nos maiores filósofos, cientistas, pensadores, né, as mais brilhantes mentes da nossa época. Jesus concentra muitas vezes o conhecimento de todos estes gênios da humanidade juntos. E com todo esse saber, além disso, com toda a sua bondade, a sua magnanimidade, a sua perfeição, que esse amor, né, que ele espraia, que ele carrega no seu coração, ele poderia fazer uso de muitos recursos, inclusive de um discurso empolado, erudito, poderia falar para os preparados, para os letrados, para os doutores, para aqueles que estavam acostumados a ilações filosóficas, a grandes reflexões, a raciocínios muito sofisticados do pensamento, mas ele usa elementos da cultura da época muito simples, justamente como uma forma de democratização da sua mensagem, de popularização da sua mensagem, para que, independente do nosso grau de evolução espiritual, do nosso grau de progresso intelectual, a gente conseguisse entender pelo menos uma parte. E hoje, 22 de outubro de 2022, a gente vai tentar dar algumas argumentações sobre a parábola da semente, que talvez amanhã esteja completamente outras as reflexões. Essa é a mágica das parábolas de Jesus. À medida que a gente vai avançando, quase sempre, né, pelas nossas próprias experiências, o nosso estágio de consciência muda e se amplia. A gente passa a ter uma visão mais aprofundada com respeito ao que nos cerca, quando a gente pensa as coisas do mundo. E semente era um tema que particularmente Jesus gostava muito de falar. Tanto que tem uma parábola muito conhecida, talvez a única que ele tenha interpretado e que tenha sido anotada pelo evangelista Mateus, que é a parábola do semeador. A nossa parábola de hoje não é a parábola do semeador, é a parábola da semente. Chamaremos lá. Mas a parábola do semeador, antes, é importante a gente falar um pouco sobre ela. Ela é muito conhecida. No capítulo 13 de Mateus, versículos 1 a 9. Saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte, né, caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra e tendo crescido sem raízes, secou. Outra ainda
caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram esses espinhos e sufocaram-na. E outra caiu na boa terra, e tendo crescido, deu fruto a 100, 60 e 30 por um. Dizendo isso, Jesus disse: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A primeira coisa que eu não sei se vocês perceberam, eu não li errado, que nos chama a atenção nessa parábola é uma semente e uma parte da semente cai em solos diferentes. Não sei se vocês têm experiência com campo, eu cresci com meus avós e tive contato com roça, é muito difícil qualquer agricultor, por menos conhecimento que tenha, sair para semear com uma semente. É crer muito que aquela semente está boa, é confiar muito que ele vai colocar a semente na cova mais propícia e que não vai ter nenhuma dificuldade, nenhum empecilho para aquela semente se desenvolver e dar frutos. Uma semente. E essa semente na parábola se parte. E a gente não fica sabendo como é esse feito. Como é que essa semente se dissolve, se parte, se desintegra? Vocês já tentaram partir uma semente? Como é que essa semente se subdivide, se esfarela e cai em diferentes solos? A gente não sabe se Jesus está falando de locais ou regiões pedregosa, outra à beira do caminho, ou se ele está falando de níveis. Então, bem se vê que Jesus está usando o símbolo semente para falar de algo que não é de origem material. Jesus está utilizando uma conotação simbólica, ou seja, ele usa a semente para, na verdade, representar uma outra coisa. E ele vai explicar. Os discípulos dizem: Mestre, interpreta para nós essa parábola. E ele vai dizer: a semente é como a palavra de Deus. Aí a gente entende por que que a semente está dividida. O profeta Joel, no Antigo Testamento, já dizia: Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. No Ato dos Apóstolos, a gente tem a cena do Pentecostes. As línguas de fogo foram repartidas sobre a cabeça dos apóstolos e de outros que ali estavam, e cada um começou a falar em múltiplas línguas. E os judeus que estavam à espreita até disseram: devem estar bêbados porque não falam coisa com coisa, porque estavam falando em idiomas diferentes. As línguas de fogo do Espírito Santo, fazendo essa alusão à comunicação entre os dois planos, mundo espiritual, mundo material. E então a palavra de Deus é dividida, distribuída, compartilhada. Nós estamos fazendo isso aqui hoje, agora. Mas cada um de nós, individualmente na nossa vida, também distribuímos a palavra de Deus, mesmo que a gente não abra a boca. Pelos nossos gestos, nós somos também missionários, nós somos oradores, nós somos pequenos profetas dentro das nossas cenas comuns, dentro de casa, no nosso exercício profissional, quando a gente vai votar, quando a gente exerce outras funções enquanto cidadão, quando a gente está na rua, está no trânsito, quando vai comprar alguma coisa na padaria. Em todas essas cenas, as sementes divinas estão sendo distribuídas, porque eu demonstro a partir dos meus gestos, do meu comportamento, qual tipo de solo que eu sou. Então, os solos que Jesus vai dizer, à beira do caminho, por exemplo, ele explica, são os que ouvem e são tentados por Satanás. Até essa altura, a gente já deve imaginar também que Satanás não é propriamente uma figura diabólica que encerra todo o mal do mundo. Satanás também é um símbolo para impiedade, um símbolo para a ignorância do bem, um símbolo para essas tentações. Então, o que quer dizer? Quando a palavra divina de Deus, como semente, cai no solo no meu coração e eu estou, enquanto solo, à beira do caminho,
eu ouço, mas não escuto. Eu tenho contato com a palavra de Deus, mas não absorvo, não aproveito a semente e não dou condições propícias para que ela germine. Peço licença para falar um caso pessoal. O primeiro contato que eu tive quando treino espírita, eu tinha 9 anos de idade. Fiz a evangelização, li vários livros e depois deixei, por volta dos 12, 13 anos. E fui viver o mundo. Retornei a estudar por volta dos 30 anos, há 6 anos atrás. Mas as sementes plantadas quando tinha 9 anos de idade ficaram em germe, aguardando o sabor do tempo, das experiências que tive, das desilusões, das alegrias também, de tudo que foi funcionando como clima propício para essa semente germinar e frutificar. Então, às vezes, isso acontece também conosco. Quando nós estamos ouvindo as sementes, a gente não dá frutificação imediata naquele momento, só depois. Em outros casos, nem depois. Jesus também diz: a semente que cai sobre a pedra são os que ouvem, os que se alegram com a mensagem de Deus. Quantos hoje admiram? Poxa, eu não sou religioso ou religiosa, mas eu admiro bastante a postura de Jesus. Jesus era humano, Jesus era justo e Jesus gostava de pessoas. Jesus era um bom homem, mas sucumbem às primeiras provas, explica Jesus. Ou seja, a semente que cai sobre a pedra não tem raízes, não tem fundamento, não tem consistência. Eu só admiro a mensagem, mas é um início. A gente hoje está aqui no sábado de tarde, com o jogo do Bahia acontecendo perto daqui, porque a gente gosta de Jesus. A gente tem interesse por ouvir essa mensagem. Então é um começo, mas ainda aqueles que apenas gostam, mas sucumbem às primeiras provas, ainda não dão frutos, talvez um dia. E aqueles que nascem entre os espinheiros, Jesus explica, são os que ouvem e os que são sufocados pelos cuidados do mundo, pelas riquezas. E os frutos não amadurecem, o que significa dizer que nós estamos no corpo, somos espíritos imortais, mas estamos encarnados no corpo. A gente precisa, com exceção de quem tem uma boa herança, para poder se manter, se prover com base na herança, mas a maioria de nós precisa trabalhar, precisa estudar, precisa correr atrás do nosso provimento para a gente se manter. Muitos aqui somos arrimos de família. Temos, inclusive, outras pessoas que dependem do nosso trabalho. Então, às vezes, não é só uma distração do tipo, não quero saber de religião, vou curtir a vida. Às vezes, são preocupações muito nobres, e a gente diz: quando eu me aposentar, quando os meus filhos estiverem maiores, quando eles se casarem, saírem de casa, quando, e aí então eu cuido de mim, e aí então eu penso na religião, e aí então eu cuido desse do mais espiritual. Jesus está exemplificando. Pode ser que essas sementes sejam sufocadas pelos espinhos. E o que que vai definir que elas não sejam? A fé que eu alimento pelos pequenos cuidados com as concepções da vida espiritual hoje, ou seja, participar das reuniões do centro é uma delas, mas muito mais que isso, muito mais importante é a comunhão que eu tenho com Deus. O momento de reflexão que eu preservo todos os dias, ou pelo menos toda semana, o evangelho no lar que eu faço dentro de casa, que é a oportunidade de Deus entrar no meu lar, de Deus fazer parte da minha vida. A prece que não tem lugar, não tem momento, não tem um momento propício que pode se dar a qualquer hora. Joana de Ângeles tem uma expressão muito forte que ela vai dizer: ora com a frequência com quem te alimentas. A gente não deixa passar um petisco. Se tiver a oportunidade de fazer um lanchinho, sobretudo de uma coisa que a gente gosta, pode passar para cá que a gente prioriza. Mas a prece também é alimento.
É a palavra de Deus que vai alimentando, consolando a nós. Então, essa bonita parábola, interpretada por Jesus, a parábola do semeador, nos dá essa noção de que todos os dias essas sementes divinas estão sendo repartidas sobre todos nós. E cada um somos um solo. Ao mesmo tempo que somos o solo, também somos os agricultores deste solo, responsáveis, portanto, de tornar o nosso solo menos árido, menos ácido. Quem mexe com a roça sabe que muitas vezes precisamos trabalhar a terra, areá-la, colocar fertilizantes, adubo, fazer esses tratamentos para que o solo seja mais frutífero, mais fértil. Assim também ocorre com o nosso coração. Como hoje nós andamos, grosso modo, genericamente falando, mais fechados, preocupados apenas com as nossas necessidades imediatas, às vezes fechados dentro do nosso círculo doméstico, por proteção, porque o mundo tem se tornado também um ambiente hostil para boa parte de nós. E estamos assustados com a quantidade de criminalidades, de impunidades, de frases evangélicas, muitas vezes retiradas de contexto para poder defender ideias que não são necessariamente originárias, trazidas pelo Cristo. A quantidade de crimes, de guerras, de confusões, de dissensões, muitas vezes no seio familiar ou conflitos de opinião. Por conflitos de opinião, por exemplo, eu tenho uma opinião e a pessoa que eu amo, que muitas vezes me viu crescer, que me pegou no colo, que me deu uma madeira, que me asseava, ou seja, uma pessoa que me conhece muito profundamente. A gente rompe, se desvincula nestes momentos tensos, como que a gente está vivendo agora, porque tem uma opinião diferente, por exemplo, da minha, e a gente reverte a opinião em caráter. Se tem essa opinião, logo o caráter se torna duvidoso. É importante, imprescindível que nós tenhamos tolerância e lembrar que o Evangelho nos elucida a respeitar a liberdade de consciência de quem quer que seja. Jesus ensinou: não julgueis, para que não fôssemos também julgados. E isso também se aplica nesse momento que a gente vive. Então, a parábola da semente, depois da gente ter feito esse preâmbulo com a parábola do semeador, ela vai dizer o seguinte para a gente, está no capítulo 4 de Marcos, versículos 26 a 29. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, sem ele saber como. A terra, por si mesma, produz os frutos. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Depois do fruto amadurecer, logo e mete a foice, porque é chegada a ceifa. Que parábola cheia de simbolismos. Eu separei ela em pelo menos 6 pedaços para a gente poder, pelo menos, fazer uma interpretação aproximada. A primeira parte, o reino de Deus, é como se fosse um homem que lança a semente à terra. Jesus não gostava dessas comparações, porque, bom, logicamente é presunção nossa pensar como Jesus pensou, mas eu particularmente imagino, venha cá, como é que eu vou ensinar, dizer, mostrar como é o reino de Deus? O reino invisível aos olhos, como eu vou apresentar esse ponto de vista espiritual da forma mais simples, da forma mais clara, para todo mundo entender. Então, Jesus utilizava as figuras das comparações para que, por analogia, a gente pudesse fazer essa comparação, essa percepção. O reino de Deus como um homem lançando a semente à terra. Isso nos faz lembrar da parábola que a gente acabou de falar, que é a parábola do semeador. O reino de Deus é uma semeadura.
O reino de Deus, ele vai sendo construído não é sem planejamento e nem sem intencionalidade, mas o reino de Deus é um investimento. O homem que passa e joga a semente na terra se assemelha hoje ao investidor de ações, que compra uma ação e que conserva aquele rendimento, observa ele ser manipulado a partir dos trabalhos que ele faz. O reino de Deus se assemelha a uma mãe que dá ao filho as primeiras noções de ética, do que deve ser feito, de disciplina, de justiça, de amor. Ela também lança a semente àquela terra. O reino de Deus é como se fosse o fato de eu passar na rua e perceber uma pessoa perdida e dar a ela uma escuta, uma palavra de encorajamento, como se fosse um fermento que eu colocasse na massa. Perceba que eu estou, inclusive, repetindo algumas comparações que Jesus fez em outras passagens. Então, o que Jesus nos parece quer dizer aqui é: o reino de Deus é um investimento de Deus em cada coração humano. E nós somos patrimônio divino. Ao mesmo tempo em que nós fomos criados por Deus, nós somos os seus filhos, nós estamos nos está destinado o legado da criação, mas ao mesmo tempo nós também participamos como construtores desse reino divino. E ao mesmo tempo esse reino divino é uma construção em nós. Então veja, como explicar tudo isso se não fosse por analogias? Aí a segunda passagem. E aí, se esse homem dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse sem ele saber como. Veja que aqui Jesus coloca uma conotação de vigilância. O homem que joga a semente na terra, um investidor, ele acompanha aquilo que ele fez. Ele não faz de uma forma aleatória, como se ele não tivesse intencionalidade, como se ele não esperasse nada. Ele faz e acompanha. Mas o que Jesus está dizendo é: o acompanhamento que você vai fazer é externo e o processo que vai acontecer é interno. Então, você pode acordar de manhã e de dia, de noite e de dia. Você pode visitar a terra a quantidade de vezes que você quiser. Pegar a terra, sabe aquelas incertas que às vezes a gente dá? Às vezes a gente pede para o nosso filho fazer alguma coisa, já vou, mamãe. E aí a gente dá aquela espiadinha para ver se ele já fez, como se ele não estivesse nos observando, então a mesma coisa. O homem lança a semente na terra e dá aquela espiadinha para ver o que está acontecendo. E mesmo sob o olhar ansioso de expectativa do homem, ele não faz a semente se desenvolver mais rápido. O processo é interno, ou seja, isto está fora do nosso controle, nos colocando aqui como esse homem. E isso é muito importante e, ao mesmo tempo, frustrante também, porque, em geral, nós temos controle de bem pouca coisa na nossa vida. Eu não tenho como asseverar a vocês que amanhã eu estarei encarnada. Eu não tenho como asseverar que daqui a 10 minutos eu estarei reencarnada e conseguirei terminar a palestra. Eu não tenho controle sobre a minha voz. Ela pode falhar de um momento para o outro. Eu não tenho controle sobre as construções dessa casa, mas nós esperamos, nós confiamos que tudo vai dar certo. Nós estamos aqui confiando nisso. Então, Jesus aqui também fala sobre confiança. Essa semente que é depositada por Deus nos nossos corações, o Senhor tem muita confiança que essa semente germine. E Ele também espera que nós
possamos confiar no trabalho dele. Porque se nós, que somos atrapalhados, ambivalentes, com uma hora queremos uma coisa, outra hora queremos outra, e que às vezes não sabemos direito fazer as coisas, e a gente consegue se desincumbir de tarefas, muitas vezes tarefas importantes. Imagina Deus, que tem toda essa sabedoria, toda essa prudência, que é a inteligência suprema. Terceiro ponto, a terra, por si mesma, produz os frutos, ou seja, os processos que estão sendo, que estão ocorrendo internamente na Terra vão ser desenvolvidos, mas quem observar do lado de fora só vai ver no final, só vai ver depois. E isso é um aprendizado difícil para a gente. Mais uma vez, dando um exemplo da criança, das filhas, no processo de evangelização. A evangelizadora lá atrás, que me evangelizou, por exemplo, quando eu tinha 9 anos, talvez ela quisesse recolher os frutos da evangelização naquela época. E eu a frustrei. Por quê? Só 21 anos depois, e mesmo assim, uns frutos meio mal acabados. A coisa ainda está mais ou menos. E isso também ocorre conosco. Quantas vezes nós temos expectativas pelas pequenas sementes que nós depositamos? Às vezes é a semente no relacionamento afetivo, que eu me apaixono, que eu me namoro por uma pessoa e eu espero que aquela pessoa atenda todas as minhas expectativas. E muitas vezes a pessoa nem sabe quais expectativas são essas, mas eu estou torcendo que ela não apenas adivinhe, como também atenda. E se por acaso ocorrer de não fechar essa expectativa, de não dar match, como a gente diz atualmente, se a pessoa exigiu outra coisa, se ela perceber que não era bem o que ela queria, o que eu estava procurando, aí a gente já se sente extremamente frustrado, porque estamos na expectativa dos frutos. Mas Jesus está dizendo: ó, calma, calma, que os processos que ocorrem na alma humana têm, eles levam tempo. Tem um tempo nosso, individual, mas tem também o tempo de Deus, que é o caso da semente, como Jesus explica. Olha a noção do tempo. Jesus faz uma progressão. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. A gente pensa no nível. Primeiro a erva, depois a espiga, a gente pensa no milho e depois os grãozinhos vão aparecer no milho, ou seja, progressão. Para e passo, uma coisa de cada vez. E quantas vezes nós somos apenas uma plantinha e temos sobrecarregado sobre nós tantas expectativas de outras pessoas que esperam de nós, né, dessa plantinha muito tenra, que já seja uma árvore frondosa. Eu conheço uma moça, ela hoje tem 22 anos, ela já fez Enem, o vestibular, pelo menos 5 anos consecutivos, porque ela queria ser aprovada num curso específico que era bastante concorrido. E ela perseverou. E ela fala como foi difícil esse período, não exatamente ou não apenas pelo trabalho concreto de estudar tudo outra vez e de mais um ano se colocar para fazer a prova e conseguir alcançar aquela nota, que o Enem é assim. Submete-se uma prova para ter uma nota, para que essa nota possa ser usada nos cursos que quisermos. E tem cursos com notas maiores que outros. Então ela disse: isso não era o mais pesado. O pesado era a quantidade de pessoas que sentavam comigo quando eu fazia a prova, falando sobre o peso das expectativas depositadas sobre os ombros dela, nem sempre verbalizadas, mas sempre sentida. Eu olho para o rosto da minha tia, vejo a esperança que ela tem para que eu passe, seja aprovada,
para que eu tenha minha carreira profissional, a mesma coisa da minha mãe, do meu pai, enfim. Então isso também é interessante da gente pensar, porque a gente percebe que muitas vezes a gente exige da planta tenra um garoto, uma garota de 17, de 18 anos, que presta vestibular pela primeira vez, olha o peso de ter que definir nessa idade o que quer para a vida inteira, sem aquele problema de errar, às vezes tendo que atender às expectativas próprias, que são de definir, né, a vida como tem que ser. Imagine com 17 anos, com quase 40, é difícil a gente saber o que quer da vida, imagine com 17, 18 anos. Então é perfeitamente compreensível. Jesus também nos fala sobre paciência, sobre espera. Cada tempo, cada fase tem a sua importância e é preciso que a gente aguarde esse processo acontecer, até que ele chega no final. Depois do fruto amadurecer, aí sim, ele mete a foice porque é chegada a hora da ceifa e também não pode esperar, porque senão o fruto maduro se perde no pé. Quando chega o momento de colheita, a gente tem que tirar logo e resgatar o fruto para dar encaminhamento a ele. E isso nos lembra uma outra fala de Jesus, porque Jesus gostava de falar de muitas coisas, sobre semente, sobre casamento e também sobre árvore. E ele vai dizer: pelos frutos reconhecereis a qualidade da árvore, porque uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore má pode dar bons frutos. Ou seja, a parábola da semente nos mostra processos internos, invisíveis aos nossos olhos, que estão ocorrendo, conflitos que a gente carrega, mágoas e ressentimentos que muitas vezes estão nos perseguindo há 20, 30, 40 anos e ficaram no passado, mas que ainda hoje é como se fosse a ferida aberta, viva na nossa consciência, e a gente não consegue se desvincular. Por quê? Porque é necessário que seja feito um trabalho. O perdão é um trabalho, e um trabalho extremamente laborioso. Ele não vai vir sozinho, como um milagre de Deus, como uma ação de graças, como se um anjo depositasse o perdão nos nossos corações. Ele é um trabalho de investimento pessoal. Nós precisamos começar a trabalhar aqueles sentimentos, visitar aqueles sentimentos fora das redes sociais, porque às vezes nas redes sociais a gente vê algumas indiretas, olha, tá faltando prece aqui, tá dando uma indireta pro coleguinha, pro amiguinho. Uma prece poderia ajudar a administrar aquela situação. Então, momentos de recolhimento, que a gente para um pouco da velocidade acelerada do nosso dia a dia, das ações que a gente precisa dar conta no nosso dia a dia, conforme a advertência de Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Ou seja, todos os dias, né? Antes de dormir, fazei o que eu fazia quando estava na Terra. Todas as noites passava em revista os fatos mais importantes do meu dia. Aqueles que, por exemplo, eu encontrei na rua, dei uma resposta mais áspera, que eu não gostaria de repetir. Só posso evitar esse aspecto sistemático de repetir se eu pensar sobre isso. E eu tenho que respeitar um momento, né? Reservar um momento para pensar sobre isso. A mesma coisa sobre o perdão. Há uma mensagem no Evangelho intitulada A Paciência, assinado por um espírito amigo, em que o benfeitor, a benfeitora, vai dizer que é importante, absurdamente necessário, que nós possamos entender a dor
como uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eu não sei vocês, mas eu levei alguns anos para começar a não repudiar essa frase. E ainda estou em vias de entender. Ainda não entendo nessa frase com toda a profundidade que é necessária. A dor como um bênção que Deus envia aos seus eleitos. Como equacionar esse pensamento com o pensamento de um pai justo, de um pai que nos ama, de um pai que nos corrige, de um pai, né, que nos protege, que nos orienta. Oportunidades inúmeras ele nos dá cotidianamente. E ao longo das nossas solidárias reencarnações, para que aprendêssemos, usando o nosso livre-arbítrio, a caminhar firmemente nas veredas do amor. E quantas vezes menosprezamos, malbaratamos as oportunidades. E ao invés de distribuir as sementes de esperança, por vezes distribuímos espinhos. E agora, de pés descalços, a gente precisa voltar nos mesmos caminhos que a gente distribui os espinhos e os nossos pés ficam feridos. Ou seja, não é punição ou castigo, mas oportunidade de reaprender a andar, de ver agora a mesma situação de antes, mas com novas configurações. Passo pela experiência análoga, mas não tenho mais os recursos que dispunha antes. Por isso que todas as vezes, quando ouço alguém dizer, ó, isso aqui fica para a próxima reencarnação, eu amorosamente toco o ombro do meu irmão e digo, meu irmão, vem cá para eu te dizer, vai por mim, aproveita. Aproveita, porque hoje estamos no Espiritismo, doutrina consoladora, que repassa os ensinamentos de Moisés, do Cristo, e apresenta, à luz da ciência espírita, de uma forma lógica e racional, os problemas pelos quais nós padecemos. Aproveita, porque está no Brasil e não está lá no Oriente Médio. O ambiente cultural é bastante violento e coercitivo para muitos de nós. Aproveita que tem capacidade de discernimento, que tem o aparelho cognitivo em dia para poder raciocinar sem atavismos físicos, sem passar ainda por expiações físicas que todo entendimento. Não deixe para depois. Deixe para depois só aquilo que não der para ser cumprido na prorrogação do segundo tempo. Até lá, tem tempo de sobra para que a gente possa trabalhar. Mas também isso exige de nós boa vontade. Então, a parábola da semente, no final, nos mostra isso. É pelo fruto que a gente vai reconhecer todo esse processo que começou lá atrás do reino divino, quando que é assemelhado a um homem que joga a semente na terra. O Senhor, quando nos criou enquanto consciência espiritual, enquanto espírito individualizado, nos dotou do livre-arbítrio para que nós pudéssemos escolher as cenas da vida que tivéssemos que enfrentar com o objetivo de conseguir amadurecer psicologicamente, evoluir e progredir espiritualmente. Então, é como eu gosto de dizer, às vezes a gente só tem um livre arbitrinho, não tem um livre arbitrião, porque o livre-arbítrio está invariavelmente relacionado ao progresso espiritual, ao progresso moral, como a gente aprende no Livro dos Espíritos. Ele é proporcional ao nosso estágio evolutivo. Quanto mais a gente se desenvolve moralmente, mais nós temos condição de sermos melhores e de decidir melhor. Então, essa transformação íntima é o grande convite da parábola da semente. A construção do reino divino em nós não é outra coisa senão nós sermos palco para Deus se manifestar. Muitos de nós buscamos Deus dentro
do cristonato Paulo de Tarso. E Deus efetivamente está aqui, não tenho dúvidas. Muitos de nós buscamos Deus no olhar desamparado daqueles irmãos que estão nas ruas passando pelo opróbrio da miséria, da pobreza. E Deus também está ali. Alguns de nós buscamos Deus nos laboratórios científicos para fazer o progresso da ciência, para gerar mais qualidade de vida para todos nós. E Deus também está no laboratório dos cientistas. Deus está em toda parte, porque Deus é. Paulo disse, anotado por Lucas em Atos dos Apóstolos: em Deus estamos e em Deus nos movemos. Mas Deus está sobretudo dentro de nós. Então, quando tudo lá fora nos levar a uma alucinação coletiva, eu não sei se vocês estão tendo essa percepção, mas a coisa tá meio doida lá fora. O pessoal tá meio pancadinha da cabeça, como os jovens dizem. Mas a gente vê uma alienação, uma fascinação coletiva, um terreno para fazer uma comparação com o terreno em que a gente precisa ter cuidado, porque parece um campo minado. Às vezes parece um mangue que a gente afunda os pés e não sabe onde vai se parar. Então, para que nós possamos andar neste mundo, como Jesus disse, precisamos nos recordar que somos filhos da luz. O que isso significa? A luz sempre alude, sempre está associada ao discernimento, à lucidez, à visão clara, aquela visão mais precisa, mais aproximada do que o Senhor nos ensina. A visão do amor. Então, os caminhos contrários ao amor que nós temos observado, saibamos, não é de Deus, é um desvirtuamento daquilo que Deus nos elucida, daquilo que deveríamos perseguir. Então, a parábola da semente fala sobre esse convite para que a gente possa desenvolver essa fertilidade nos nossos corações, para que a gente tenha paciência com esses processos, para que a gente entenda que o progresso pode se dar em marcha lenta, mas sempre é uma marcha inexorável, que nunca para, que nunca se detém. E já caminhando para o final, gente, tem uma mensagem do Espírito Emmanuel na obra Caminho, Verdade e Vida, pela psicografia de Chico Xavier, para aqueles que queiram aprimorar e aprofundar esse assunto de hoje, em que ele esmiuça a parábola da semente. Está na obra Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 102, O Cristão e o Mundo. Então, aqui Emmanuel já dá uma dica para a gente. Parábola da semente fala sobre o cristão e sobre esses processos de germinação das virtudes da palavra divina enquanto nós estamos no mundo. Porque não é para querer evoluir no mundo espiritual, não. A hora de evoluir é agora. Por quê? Porque aqui nós temos muitas vantagens. Primeiro, uma personalidade. Aqui eu estou Patrícia, mas enquanto espírito imortal, eu não sou Patrícia. Eu sou tantos e tantas. E já fui tantas coisas também, como todos nós. Esta individualização, digamos assim, a gente tem uma vida imensa, imortal, e aí a gente pega um pequeno fascículo, sabe aquelas enciclopédias que são de coleção, divididas em vários livros? Tem vários livros em monta enciclopédia? Então é como se fosse a nossa vida. Cada livro daquele é um fascículo dessa longeva existência. E esse fascículo é como um livro, tem capa. Olha a capa aqui, esse envoltório corpóreo que vai ficar aqui na Terra. A gente vem para cá com um RG, com CPF, com a certidão de nascimento. E vai partir com a certidão de óbito. Fechou, capa e contra capa. E durante o tempo que a gente está aqui, somos nós que escrevemos nesse livro, pelas nossas experiências, pelos nossos pensamentos,
pelos enlaces e desenlaces que a gente faz e desfaz, por como a gente se conduz e conduz a nossa vida. Então, Emmanuel vai falar: olha, é preciso respeitar o próprio tempo, o tempo do outro e o tempo de Deus. Ou seja, a gente vem com uma missão: escrever neste livro, o livro da nossa vida. Pode ajudar no livro do outro, mas a função de escrever é sempre do outro. E Deus também opera escrevendo na nossa vida. Como, por exemplo, nós escolhemos gêneros de provas que são importantes para o nosso processo evolutivo. Foi Deus que escreveu, junto com a nossa quiescência, para que tivéssemos aquela experiência. E é necessário comemorar cada passo, cada vitória, diz Emmanuel, porque ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O que ele está dizendo? Ei, levanta a cabeça. Tá olhando para o chão por quê? Nós somos filhos de Deus, filhos da luz. O que está dizendo não é Patrícia, foi Jesus. Vós sois a luz do mundo. Fazei brilhar a vossa luz perante os homens. Nada de baixar a cabeça, de se sentir culpado, culpada por ter cometido algum equívoco, fez coisas de que se arrepende e que não tem coragem de confessar. Não nos cabe ainda que nós não confessemos, porque Deus nos ama independente disso e nos legou essa existência justamente para que nós possamos olhar para o passado sem culpa, observar racionalmente, friamente, errei, tá errado, e agora a gente vai corrigir o que tem que corrigir e se abrir a novas oportunidades, porque não der para corrigir, para que na nova oportunidade eu possa agir com mais acerto. E se eu errar de novo, estou no processo, mas vou me inspirar para ser cada vez melhor. Isso define o cristão, isso define o espírita, aquele que analisa os seus pendores, as suas más inclinações e se esforça para ser melhor amanhã do que foi hoje. Então, Emmanuel é bastante categórico. Aprenda a comemorar as pequenas vitórias da sua vida. Não, durante o período de pandemia, muitas pessoas tiveram filhos, e eu ouvi de muitas pessoas dizendo: que absurdo, que irresponsáveis colocar filho no mundo justamente nessa época, uma época tão difícil. Discurso tem que ser outro, graças a Deus, louvada seja a sua coragem de ter agido como co-criador com Deus em nome da lei de reprodução, para que esses espíritos retornassem ao corpo para as provas necessárias para a evolução, não obstante o medo que com certeza você deve ter tido para colocar uma criança no mundo neste cenário tão aterrador. Veja que a questão é de perspectiva e a gente precisa começar a adotar uma perspectiva mais otimista, diferente, acolhedora, amorosa, primeiro conosco, acolhendo as nossas dores, as nossas vacilações, as nossas vulnerabilidades, porque ninguém vai nos salvar. Uma das coisas que sempre me chamaram muita atenção em Jesus é que Jesus tem o poder para salvar, estou dizendo literalmente, a humanidade inteira. E ele nunca utilizou desse poder para roubar a nossa autonomia e dignidade. Ele sempre distribuiu o seu amor com uma convicção imensa de que nós somos poderosos. E ele só faz isso porque ele confia no nosso potencial. Levanta-te e anda. Vai e não tornes a pecar. Nem a Lázaro. Ele deu o ombro. Vem, Lázaro.
Tá aqui o ombro. Deixa eu te dar uma forcinha para você levantar do sepulcro, que você já está há 3, 4 dias. Todo mundo dando você como morto. À distância, Lázaro, vem para fora. Desatai-o e deixai-o ir. Isto é amor, porque o amor liberta e nós somos livres pelo amor de Cristo. Então, que hoje, meus amigos, nós possamos sair daqui com essa convicção. Essa sementinha plantada nos nossos corações há de germinar e de frutificar. E nós vamos sim fazer a nossa parte, cuidando desse solo todos os dias, regando com muita fé, com muita esperança e caridade, nos mantendo otimistas, independente da situação do lado de fora. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.